Ler é um exercício quase que físico, você tem que treinar seu corpo para isso, sua cabeça, seus olhos, se acostumar com o ritmo de leitura, se acostumar a interpretar o que você está lendo, né? A decodificar aquelas palavras numa interpretação. Então, quando você chega na vida profissional, se você não foi treinado a ler, você vai ter um gap enorme, porque não importa a profissão que você quer atuar. Se for um médico, um engenheiro, um publicitário, um advogado, a leitura está no eixo principal do teu sucesso profissional. Bom, eu sou Eduardo Simon, tenho 44 anos, sou presidente da DPZIT, que é uma agência de publicidade. Sou formado em comunicação e administração. Sou um leitor e um ouvidor de livros há muito tempo já. Eu trabalho num mercado que é um mercado de imaginação, que é um mercado de criatividade, né? E eu acho que eu profissionalmente, virei profissionalmente um profissional de comunicação com a leitura, né? Eu desde a época de escola lia muito, especialmente na adolescência. Eu li as edições portuguesas do Senhor dos Anéis, não tinham as edições brasileiras, eram com português de Portugal, então era divertidíssimo. E aquele universo imaginativo me encantou. A gente está falando aí da década de 80, década de 90, muito antes de se fazerem os filmes, né? Então ter que imaginar aquele mundo mágico do Tolkien me fez ser uma pessoa criativa, né? Ela é algo que a gente aplica em todas as frentes da vida, né? Não é só profissionalmente que eu aplico a criatividade. Eu procuro ser uma pessoa que sou capaz de imaginar soluções para os problemas da vida, e eu acho que isso tem muito a ver com a leitura, né? Eu comentava que recentemente a gente fez um estudo sobre o impacto da leitura na primeira infância, e é quando a criança é treinada a imaginar, justamente. Então eu acho que quando a gente presta atenção na relação direta entre o que a criança pode ser e o impacto da leitura na vida dela, a gente dá uma chance para essa criança ser o que ela quiser, né? Ser uma médica, ser uma astronauta, ser exatamente o que ela quiser. Então, o momento da leitura, eu tenho duas crianças pequenas, uma está na idade já de leitura, e ela é o momento do dia em que eu me reconecto com ela. Eu saio muito cedo de manhã, chego tarde à noite e ela fica me esperando para dormir porque ela quer que eu conte uma história para ela. E eu percebo que conforme eu vou introduzindo personagens novos, que ela ainda está na fase do lobo mau, dos porquinhos, esse vai fazendo parte do repertório dela. Ao longo do dia as brincadeiras giram muito em torno das histórias que eu conto, né? Como eu coloco os cachorros que a gente tem na história, a gente vai um pouco lendo e criando junto. Eu acho que isso faz a criança imaginar. Ela não tem ali o suporte de uma imagem, eu estou contando uma história para ela, então ela é obrigada a imaginar, e isso, a gente percebe o quanto isso afeta a vida dela ao longo do dia. Ela hoje tem um repertório que traz coisas que ela ouviu nas histórias, né? Então, de novo, é mágico quando a gente percebe o quanto é importante e o quanto faz falta também para uma criança que não tiver acesso a isso, como ela vai ter a capacidade dela de imaginar e de ser criativa limitada. A tua capacidade de ler, de se informar, de escrever, né? A capacidade de escrever vem da tua habilidade em ler. Então eu acho fundamental, assim. Eu percebo que quando eu estou naquele momento da vida em que eu consigo ler mais, seja porque eu estou com a vida mais equilibrada, com mais tempo para ler, flui melhor o meu raciocínio lógico, flui melhor quando eu tenho que escrever uma carta, ou eu consigo ler mais coisas no trabalho, porque é a história do treino mesmo, né? Um treino mental de como é que você se concentra no exercício de ler, né? E infelizmente o que a gente percebe é que quando as pessoas não leem, e hoje é uma realidade no Brasil, mas eu acho que tem muito a ver com falta de tempo, talvez um pouco traços culturais, as pessoas vão perdendo essa habilidade de interpretar. E a falta da capacidade de interpretar, ela é destrutiva na vida de uma pessoa, né? Você perde a sua capacidade de argumentar, você perde a sua capacidade de entender o contexto, entender o que você está vivendo. Então, a vida hoje contemporânea, ela é cheia de momentos que a gente pode chamar de microtédio, que são os momentos em que a gente fica parado, não tem o que fazer, e acaba consumindo, se não estiver atento, um conteúdo que não vai agregar nada na sua vida. Você vai ficar jogando no celular, você vai ficar vendo rede social, né? E isso é contraprodutivo, porque você não está absorvendo nada, você não está lendo nada, você não está tendo acesso à notícia, a histórias, a nada disso, né? Então, eu acho que o audiolivro, ele vem, e eu realmente acredito, é só olhar o fenômeno do crescimento dos podcasts,
e a tecnologia, como ficou mais fácil de você ter um fone no ouvido e mesmo com o celular no bolso, você não precisa ficar carregando ele na mão, enfim. Eu acho que o audiolivro ele vai trazer de volta o brasileiro para o mundo da leitura. A gente vem perdendo. Se você observar, inclusive, a quantidade de lançamentos de livros, elas vem caindo. As editoras perderam fôlego. Esse é um negócio que está sofrendo. Eu acho que a saída desse momento duro do mercado, ela passa pela tecnologia e passa pelo audiolivro, né? O audiolivro é algo que você pode ler, ouvir no ônibus, andando, fazendo exercício, correndo, antes de dormir, né, se preparando para dormir. Então, eu acho que ele é um gatilho de transformação do hábito do brasileiro mesmo, né? Talvez tenha um papel muito mais importante do que as pessoas estão percebendo, do que as editoras estão percebendo, né? Se o brasileiro trouxer para o hábito dele, ao invés de consumir rede social, ao invés de ficar gastando tempo com algo que não traz um conteúdo, ele ouvir uma história, ele ouvir um livro, ele ouvir uma biografia, isso vai transformar a capacidade cognitiva do brasileiro, e eu acho que o Brasil como país, só vai ter a ganhar com isso. Então, eu acho que dentro desse ambiente em que a gente está falando que o audiobook pode ajudar o brasileiro a reaprender a ler, né, e trazer mais cultura para o dia a dia das pessoas, eu convido vocês a conhecerem, participarem do Clube Digital de Leitura. É uma oportunidade que vocês têm de conhecer o trabalho que tem por trás dos audiobooks, né, dos livros, dos audiolivros, e é fundamental para esse reddesenvolvimento do hábito de ler ou de ouvir.